Meu nome é Marcos Mazzoni, eu trabalho na área de tecnologia da informação já há um tempo considerável aí, e estive na direção da empresa municipal em Porto Alegre, da Prosempa, fui diretor técnico, mas a minha origem é da área de telecomunicações, eu sou um telefônico, né, que estou colocado aqui na área de tecnologia da informação, até porque tem muita proximidade, né? E eu trabalhei muito com projetos de centrais digitais na época, na década de 80, e quando eu cheguei no mundo da informática, uma das minhas admirações é da pouca possibilidade que tinha os diferentes fornecedores de conversar entre si. Eu achava aquilo muito estranho, né? A gente não conseguir conversar um fornecedor com outro. Se eu usava um fornecedor, o banco de dados tinha que ser daquele mesmo fornecedor, o sistema operacional me obrigava a um conjunto de coisas, era tudo empilhado, né? E no mundo das telecomunicações, apesar de também terem muitos fornecedores e também serem fornecedores proprietários das suas soluções, mas eles eram obrigados a conversar entre si, existia um conjunto de normas e padrões para fazer conversar entre si, tanto é que quando a gente está numa localidade, não interessa por quais diferentes fornecedores eu vou passar, se eu, como a gente brincava sempre na época, se eu conhecer a camada 7, que é a língua, que é a apresentação, eu conseguiria me comunicar, consigo me comunicar, né? Mesmo que eu saia de uma central Ericsson, passe por uma NEC, me encontre com uma central Siemens, então eu tinha como fazer essa comunicação. E isso foi uma das coisas que me incomodou no meu primeiro período de chegada no mundo da tecnologia, especialmente da tecnologia da informação, no período que eu estive na direção da Prosempa. Mas, na sequência, eu fui ser presidente da Procergs, no estado do Rio Grande do Sul, empresa estadual, e aí nós resolvemos adotar, de uma vez por todas, a ideia do software livre como uma referência, né? Como algo que realmente iria ser um padrão para nós de adoção, porque ele resolvia, em parte, essa questão, né? Já que quando eu trabalho com software de código aberto, os meus diferentes fornecedores, eles têm acesso também aos códigos da minha plataforma original, e eles podem fazer essa conversação. É da origem do software livre essa possibilidade de comunicação. Claro que a gente enfrentou no início, né, uma série de dificuldades, até por desconhecimento da gente, também projetos que foram muito longos e a gente não conseguiu fazer assim, uma abordagem muito intensa, mas mesmo assim eu acho que a gente motivou o debate, a gente criou uma série de possibilidades, criamos ferramentas de comunicação, eu acho que foi muito legal aquele período, esse período eu estou falando aí de 1999 a 2003, né, do final de 2002, início de 2003, criamos uma possibilidade de ter uma comunidade no nosso entorno que nos motivou muito, a partir inclusive do FISLI, que é o Fórum Internacional de Software Livre, que a ideia original era mostrar para a nossa comunidade local no Rio Grande do Sul que a gente não estava sozinho nesse processo. Diga. Oi, Mazzoni. Desculpe incomodar, eu notei que a sua tela não está compartilhada. Eu estou ciente, eu estou fazendo uma apresentação inicial aqui, né? Mas eu já tá joia, tá joia. Então, mas desculpe incomodar de novo. Eu já vou botar então aqui para não ficar com essa dúvida. Então, depois disso, eu fui ser presidente da Celepar no Paraná, aí a gente teve projetos mais audaciosos de serviços, como o Detran do Paraná é um exemplo, até hoje, de um software de código aberto, um software livre, toda a infraestrutura de software livre funcionando muito bem, um Detran de referência nacional, né? Criamos ferramentas também de comunicação, a partir de comunidades internacionais, que é o caso do Expresso, né? Então tivemos ali um sucesso maior na questão da rede educacional, que foi toda ela construída em cima de software livre, então já nos deu uma base mais importante. Depois eu passei 9 anos como presidente do SERPRO, e aí fizemos também inúmeros projetos já muito mais estruturados, desde a nuvem do SERPRO, toda ela baseada em software livre, junto com a Universidade Federal do Paraná. Também construímos
o próprio declaração do imposto de renda, que para os mais novos talvez não se lembrem, mas antigamente a gente tinha que ter uma máquina Windows em casa para fazer a declaração, e o que a gente fez foi libertar as pessoas para que tivesse qualquer alternativa, inclusive se quisesse ter Windows, mas fizemos toda ela em software livre, criamos uma ferramenta de desenvolvimento para as nossas soluções todas do governo, chamada Demoiselle, que é uma ferramenta de geração de código Java, e que tem uma comunidade muito intensa até hoje. Eu participo da comunidade, claro, como um observador, mas participo da comunidade, ela é muito, muito intensa. Criamos uma série de projetos. Aí eu tive que, no final da minha estada no Serpro, em 2016, eu acabei, em 2017, indo para uma cidade, né, ajudar alguns amigos meus que estavam administrando a cidade de Rio Grande. E na cidade de Rio Grande eu pude me deparar, então, com isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês nesse momento, né, que é a questão do como transformar uma cidade numa cidade que a gente chama de cidade inteligente, cidade humana e sustentável, usando exclusivamente softwares livres, softwares de código aberto. É claro que para isso eu quero passar uma ideia aqui um pouco anterior do que a gente entende como uma cidade que ela é inteligente, humana e sustentável, não só pelo uso da tecnologia em si, mas como ela se organiza, como ela se dispõe a conversar com o seu cidadão, né? Por isso que a gente chama, inclusive, de rede cidadã, uma proposta que está baseada num conceito chamado governo aberto. Esse conceito de governo aberto é um conceito hoje muito fortalecido pelas Nações Unidas. Várias cidades brasileiras já participaram, como a cidade de São Paulo, no governo Fernando Haddad, foi quando ele ganhou o prêmio de melhor prefeito, foi pela implantação do governo aberto, e a gente pôde perceber, né, nessa atuação lá em Rio Grande, que nós tínhamos feito várias coisas dessas, mas bastante fragmentadas, tanto no governo federal quanto nos demais governos, como, por exemplo, toda a parte de transparência e dados abertos, que foram modelos que a gente usou para fazer os novos portais, né, todos eles baseados em tecnologias de software livre, e evidentemente que dados abertos se encaixam como uma luva nesse processo todo. Então, começar a transformar a cidade a partir da própria gestão, né? Por isso que eu fiz questão de abrir aqui, conversando um pouco sobre governo aberto. Então, fazer todos esses portais de transparência, permitir que os dados possam ser aproveitados de forma automática, de forma direta, e não ter que fazer conversões de todas essas informações. Isso vai ser fundamental, tanto no que diz respeito à participação, mas também no que diz respeito à inovação. Isso é o governo aberto. A gente acelera o processo de inovação também da nossa cidade, isso pode servir para o nosso estado, para o nosso país, a partir de termos dados abertos, a partir de termos uma transparência daquilo que a gestão está fazendo, e com a participação, né, a gente pode resolver problemas, a chamada economia social, né? A gente pode acelerar processos e novas empresas podem surgir a partir daí. Nós temos inúmeros exemplos, né, no Brasil e fora do Brasil. Só para colocar um exemplo internacional, do uso de dados abertos, o governo da Inglaterra, por exemplo, primeiro eles tinham 7 grandes fornecedores, e ao transformar o governo da Inglaterra num governo aberto e com o uso de tecnologias livres, eles passaram a ter 7.000 fornecedores. Isso pode parecer um pouco assustador no primeiro instante, mas, primeiro, eles perdem a dependência absoluta de grandes fornecedores que ditavam, inclusive, os prazos, os cronogramas que as coisas podiam acontecer dentro do governo da Inglaterra. E também eles passaram a ter muitos fornecedores locais, que antes eles tinham fornecedores só de alguns países, né, dos grandes players aí do mercado. Eles passam a ter fornecedores locais, porque as soluções passam a ser soluções menores, né, possíveis de serem articuladas por empresas de porte menor, e, portanto, eles passam aí a incentivar a indústria de tecnologia também na Inglaterra. E um dos exemplos disso foi na área médica, na área de saúde, onde o governo inglês disponibilizou todos os dados de consumo de medicamentos, né, das datas de validade, da distribuição regional,
e eles estimam que só no primeiro ano, graças a novos aplicativos que foram construídos, eles conseguiram uma economia de 200 milhões de libras, porque eles conseguiram fazer que os medicamentos chegassem ainda em prazo de validade nos locais onde eles efetivamente eram consumidos, e não ficassem perdendo prazo de validade em algumas prateleiras, e em outros lugares tendo as suas demandas não atendidas pela falta do próprio medicamento. Então, essa é a ideia, né, da gente ter um governo que ele começa inteligente pela forma que ele se dispõe a ser. Ele passa a não ser mais um governo que se articula para atender somente a sua concepção, mas ele passa a ser um governo concebido pela própria sociedade. Eu acho que esse é um elemento importante aqui nessa questão do governo aberto, né? Então, a ideia é gerar debates sobre aproveitamento e valorização dos bens materiais e culturais da própria cidade, né? Ele ter essa disposição, gerar pertencimento, ou seja, a gente quer que as pessoas possam se apropriar desse espaço urbano, né? Desse espaço onde a gente vive, ter uma administração eficiente. Eu vou falar de algumas questões aqui de administração eficiente, quer dizer, quando estamos administrando recursos públicos, nós temos que entender que são recursos de todos e, portanto, tem que ter o melhor aproveitamento possível. Servir ao cidadão através de serviços públicos é muito importante. Nós vamos falar de alguns serviços públicos que eu considero importantíssimos nessa lógica da administração inteligente, da cidade humana e sustentável. Né? Criar um processo de radicalização da democracia, ou seja, a democracia é das nossas ferramentas mais importantes que nós temos aí da construção de uma ética do bem viver. Né? Então, nós precisamos, ela às vezes é difícil, às vezes ela demora para se tomar algumas decisões, mas é sem dúvida nenhuma esse espaço que transforma o público, né, em efetivamente um bem coletivo. E, evidentemente, nós queremos engajar o cidadão aí para que ele possa se sentir dono dessa cidade. Uma cidade inteligente para alguém, né? Não uma cidade inteligente para quem governa. Essa é a ideia de um governo aberto, né? Participação, engajamento e gestão eficiente. Então, para a gente pensar o que é uma gestão de cidade inteligente, né, seria, então, nós construirmos uma cidade que ela possa ser inteligente, mas que ela é moderna, que ela facilite os serviços públicos para promover a qualidade de vida. Porque o conceito de cidade inteligente, ele tem origem numa ideia de controle. Né? Então, as pessoas sempre imaginam, quando a gente fala em cidade inteligente, uma cidade com muitos olhos, e a gente quer que ela tenha muitos olhos, mas os olhos a partir do cidadão. Né? Então, por isso ela se transforma, inclusive, em humanizada. Né? Ela não é uma cidade que vigia, ela é uma cidade que ela permite que o cidadão faça essa vigilância, mas que crie serviços, que qualifique os serviços públicos, que melhore a questão, inclusive, da sustentabilidade, que melhore a nossa relação com o planeta. O que faz, basicamente, então, uma gestão de uma cidade, né? E que a gente vai tentar aprofundar aí na ideia da cidade inteligente. Ela trabalha com a infraestrutura, ela faz operações, ela cuida de serviços para pessoas, né? O que é cada um desses temas, né? Então, é evidentemente que ela tem que administrar os recursos da cidade. Então, para isso, ela tem que ter um gerenciamento de todos os seus recursos, um planejamento com base na participação direta da população. Esse é um ponto de vista que a gente tem, que a gente acha que é muito importante. Nós vamos ter alguns exemplos aqui de cidades que fazem isso hoje, absolutamente com sistemas de código aberto, né, com software livre. Uma cidade que possa ter um núcleo de inteligência fiscal para melhor gerir os recursos públicos e ter uma fiscalização, ter uma questão de arrecadação que seja de forma justa. E aí aqui entra as ferramentas de BIs, né? As ferramentas hoje que o Pentaho é o que a gente tem como uma das grandes referências. Então é possível se utilizar com o Pentaho, se fazer uma série de cruzamentos. A gente fez esse trabalho na cidade de Rio Grande e deu excelentes resultados, né, para que a gente possa ter uma justiça fiscal e criar processos de relacionamento de forma direta e objetiva. Quer dizer, o cidadão não precisa ser fiscalizado, né, ter que entregar documentos para o fiscal. Ele pode fazer isso através de um sistema de mensageria aberto, público, e aí também nós vamos falar do software livre, nós vamos falar do Expresso, sendo útil nesse processo de comunicação com as ferramentas. BI
né, em cima dos sistemas de gestão, que hoje nós temos vários sistemas de gestão em software livre, desde sistemas como o de governo aberto, né, em software livre, está lá nos portais, inclusive, ainda existentes do software público. O e-Cidades é um exemplo disso. Nós temos um exemplo de código aberto, não necessariamente software livre, mas de código aberto, que funciona também muito bem, que é o CCANet. Então, são sistemas que são possíveis de se utilizar hoje em software livre ou software de código aberto, que permitem que a gente faça essa gestão. Esses sistemas são sistemas de arrecadação, com um BI como Pentaho sobre eles, nós conseguimos fazer uma série de análises e um processo de comunicação direto através de mensageria. Essa ideia é uma ideia, inclusive, que é muito usada em Portugal, e é uma experiência que eu tive, que eu achei muito interessante, porque Portugal, desde a época da correspondência, eles têm duas caixinhas na frente das casas das pessoas. Uma caixinha que só o correio pode mexer e uma caixinha, então, que permite spam. Né? Permite, por exemplo, propaganda, né? Mas a outra não, é só mensageria oficial. Então, a gente mais ou menos se utilizou da ideia de Portugal, fizemos isso no governo federal brasileiro, mas ficou implantado na prefeitura de Rio Grande uma caixa que é uma caixa de confiança entre o cidadão, né, entre aqueles que se utilizam do sistema e a própria prefeitura, né, usando exclusivamente soluções em software livre. Também criamos uma sala de gestão com acompanhamentos das ações de forma integrada, utilizando e consistindo com todos os sistemas de cada secretaria, auxiliando aí a gestão, né, e a geração de conhecimento tanto dos estados e municípios. Existem inúmeras plataformas que nos permitem fazer essa sala de gestão, todas elas também baseadas em software livre, que a gente pode acompanhar. Nós criamos lá, na verdade, um sistema, né, em cima do banco de dados públicos, fizemos com PHP uma solução de gestão dos indicadores, né, que também vai nos levar à questão dos nossos objetivos gerais de novas tecnologias, de ter também uma sala de gestão do controle do gasto, que é muito importante, né? Que a gente tenha essa qualidade do gasto, saber se os indicadores estão sendo atendidos, e aí a gente acrescenta aí os indicadores. Isso tudo foi construído com PHP em cima de Postgres, os indicadores também do milênio, né? Para que a gente possa acompanhar a questão ambiental, que sempre foi muito importante, mas que a gente sabe que hoje nós devemos para o meio ambiente mais do que não basta mais nós só sermos sustentáveis, né? Nós temos que devolver, porque nós já estamos com a temperatura acima do que poderíamos estar nesse momento no planeta. A construção de uma escola de governo também, toda ela baseada em soluções que são disponíveis hoje. Existem muitos conteúdos para que a gente possa construir uma escola de governo. Isso engaja os trabalhadores da prefeitura, né, criar um banco de talentos, incentivar que as pessoas se qualifiquem, conversem com o cidadão também, né, mas que os funcionários se sintam cidadãos respeitados pela administração. Essa é uma atitude muito importante para dentro da estrutura, e nós usamos ferramentas que estão aí disponíveis, né, tanto do governo federal, que se utiliza de Moodle, né, o Moodle, no caso da ESAF, no governo federal, chegou a ter mais de 40 alunos, então é possível se fazer toda essa gestão aí através de Moodle. O que está se procurando nesse momento, inclusive, é a integração dessas ferramentas com as ferramentas de videoconferência, porque substituindo, inclusive, e aí tem se utilizado muito o Jitsi, para que a gente possa fazer as aulas presenciais também serem virtuais. Então, além de ter uma ferramenta de AD, né, toda ela baseada em Moodle, tem se juntado aí ao Jitsi para que a gente possa também ter as aulas virtuais sendo transmitidas aí por uma ferramenta de software livre, e que os servidores, inclusive, não estão colocados nos nós de rede
que hoje fazem toda essa parte de fiscalização, né, e conferência aí das nossas, vamos dizer assim, do que a gente gostaria, né, na internet. Porque mais do que saber os nossos dados, que isso é simples, mas hoje a rede tem um problema, né, que a gente vamos chamar de problema, porque muitas plataformas, elas trabalham em cima das nossas percepções e das nossas vontades. Então, por isso que a gente recebe muita mensagem aí dirigida àquilo que a gente tem de sentimento, muito mais do que da nossa informação propriamente dita. E essa plataforma do JITS, ela tem essa vantagem de não permitir esse tipo de retorno, né? Eu já mencionei aqui um sistema de ERP municipal, e aí são os dois grandes exemplos em software livre, né? Esses sistemas aí que estão lá no portal do software público brasileiro, né, e que pode fazer todas essas referências. Nós usamos lá na Prefeitura de Rio Grande essa ferramenta que é uma ferramenta que tem os códigos abertos, os códigos-fontes estão todos disponíveis, mas ela não está hoje no portal do software público, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que hoje é toda desenvolvida em PHP e está baseada no banco de dados Postgres, né, que é o CCANet. O site de comunicação que a gente tem utilizado dentro da estrutura de prefeituras, né, é o Expresso versão 3, porque ele traz consigo também um conjunto muito importante aí de soluções de videoconferência, de um Dropbox, um Expresso Drive, né, tem uma série de ferramentas que facilita, e inclusive o workflow, né, da prefeitura, vai todo ele para dentro da ferramenta, e isso permite que a gente tenha mapeado também os fluxos de processo decisório por dentro da ferramenta do Expresso. Quem conhece o Expresso V3 sabe que até o V2 era uma solução em cima de PHP, da comunidade, inclusive da PHP, que depois se transformou na comunidade do eGrupper, e o Expresso V3 ele é uma alteração uma alteração tecnológica vista as necessidades de segurança que se estabeleceu naquele momento. Então ele é em cima de uma tecnologia chamada Time, que basicamente quer dizer que não é o eGrupper, né? E usa uma série de soluções de software livre agregadas nela, mas é uma ferramenta muito robusta em termos de segurança. A Universidade Federal de Santa Catarina fez uma varredura completa na ferramenta, identificando todos os problemas de segurança, e hoje é uma ferramenta bastante robusta, utilizada em várias prefeituras no Brasil. Ela teve origem para fazer a informatização da prefeitura de Munique, e por isso que ela se adequa muito bem à estrutura pública, né, de funcionamento. O planejamento e gerenciamento, para que a gente possa construir operações, né, construir a estrutura da cidade, aí eu chamaria mais a atenção dos planos diretores, né, os novos planos diretores, também se utilizando de muitas ferramentas abertas aí, para que a gente também tenha a possibilidade de participação e de tomar decisão. E aí eu, na sequência, vou falar um pouco mais sobre essa plataforma, a plataforma que serve para esses elementos. É uma plataforma hoje utilizada pela Prefeitura de Barcelona, mais de 270 prefeituras, existe uma comunidade dessa plataforma chamada Decidim. Existiam duas grandes ferramentas para se fazer esse trabalho, tanto de orçamento, discussão do orçamento participativo, mas de processos democráticos, né? A cidade de Barcelona discute, inclusive, uma reforma de uma praça, uma reforma de um caminho urbano para ciclistas, para pessoas que vão caminhar, né? Tudo através dessa ferramenta. É uma ferramenta baseada em Rails. A gente utilizou no Brasil muito uma ferramenta chamada Nosfero. A gente fez no Brasil o Participa BR,
a gente fez o Brasil em cima de uma ferramenta tecnologicamente muito parecida, mas, infelizmente, nós tivemos muitos problemas de continuidade. Eu sempre reforço que a questão do software livre, mais importante de tudo, é ter comunidade. Quando a gente fez lá, no governo do Estado do Rio Grande do Sul, uma ferramenta de comunicação chamada Direto, era uma ferramenta bastante poderosa, desenvolvida em Java, talvez até naquele momento mais poderosa que o próprio Expresso. Qual era a grande dificuldade? Não tinha uma comunidade estabelecida, a gente não se ateve a isso naquele momento, talvez pela nossa inexperiência no processo, a gente não se ateve a isso. Quando a gente tem comunidade, a coisa tem outro impulso. E é o caso que hoje acontece com o Decidim. São 270 cidades e alguns parlamentos municipais que se utilizam do Decidim. É uma ferramenta bastante poderosa, né, que permite esse diálogo, permite esse planejamento com a cidade, e hoje a cidade de Rio Grande está se utilizando para divulgar os dados do orçamento participativo, mas também está se utilizando para fazer todo o planejamento do novo plano diretor da cidade, aí, debatendo com a cidade que se quer, a cidade que se pretende. Né? Então, tem uma comunidade bastante ativa. Nosso objetivo, inclusive, é essa comunidade, a gente já teve autorização do Decidim para que a gente crie uma comunidade no Brasil, né, e possa participar desse grande consórcio aí que é essa ferramenta que hoje vai ganhando uma expressão importante. Eu comentei que existiam duas, o Decidim de Barcelona e o Consul da cidade de Madrid, mas o Consul, apesar de ele estar funcionando em algumas cidades, como Buenos Aires, por exemplo, se utiliza do Consul, mas eles tiveram uma certa descontinuidade e há uma migração. Elas são ferramentas muito próximas, quase que praticamente a mesma linguagem. Existem algumas diferenças de balanceamento de banco de dados, umas coisas assim. O Decidim é mais simples de se fazer seu processo de implantação, e ele acabou hoje incorporando muito a comunidade do Consul. Então, hoje é a grande ferramenta que a gente está aí trabalhando em cima dela, para que ela venha a ser essa ferramenta de comunicação das prefeituras com a cidadania e a possibilidade do planejamento em conjunto. Né? No caso lá de Rio Grande, nós implantamos junto com a ferramenta todo esse portal novo de soluções aí de transparência, todo ele desenvolvido em PHP, mas também fizemos todo um trabalho de monitoramento das obras, né? Todas as obras podem ser acompanhadas, tanto via plataforma Decidim, quanto via o portal do próprio município. Então, pode-se acompanhar exatamente como está cada um, com fotos daquela obra, com orçamento, quanto já foi gasto, né? E tudo isso baseado em soluções software livre, né? que é o mais importante. Mas, sem dúvida nenhuma, nós não podemos esquecer que a gente também tem que prestar serviços à população, né? E na prestação de serviço à população, nada melhor do que a gente ter uma solução como essa, por exemplo, aqui de São Carlos, de 156 digital. Existem inúmeras soluções, essa é uma solução em software livre, também desenvolvida em PHP, e que permite, então, que o cidadão se comunique diretamente com a prefeitura, batendo fotos, por exemplo, se ele quer uma poda de árvore, ele bate foto da árvore, manda para os órgãos competentes, tudo isso nos mobiles, com essa nova tecnologia, não mais de aplicativos, mas de que o próprio software é responsivo, né, criando apenas um ícone no smartphone das pessoas, e é claro que aqui a gente quer que os gestores possam acompanhar, né, e é isso que a gente implantou, para que o gestor, o prefeito, né, o vice-prefeito, as pessoas possam acompanhar o desempenho dos diferentes órgãos, saber se eles estão respondendo a tempo à população, né, quais as demandas que mais aparecem, buraco na rua, isso pode disparar um processo todo de construção de uma política de asfaltamento, por exemplo, de busca de recursos para asfaltamento, se é uma questão de saneamento básico, se é uma empresa municipal, é mais fácil acionar, se é uma empresa estadual, no caso lá de Rio Grande, também se tem uma relação aberta para se fazer esse acionamento, ou se é uma empresa concessionária, assim por diante, da coleta de lixo, né? Muito importante também
que a gente se preocupe com esse item, porque é um item ambiental, né, e de alto custo para os municípios. Então, ter uma solução onde é possível se rastrear todos o deslocamento, né, desses caminhões. A Prefeitura de Barcelona, por exemplo, começou com o remanejamento de rotas pela própria sugestão da população, onde era mais rápido, claro que depois com sensores também nas lixeiras, para que possa saber se aquela lixeira está cheia, não está cheia, e, portanto, acelerar o processo de recolhimento do lixo, ou descartar uma rota que é desnecessária e, portanto, antieconômica. E, claro, depois a destinação de tudo isso é muito mais importante ainda, né? Os serviços de infraestrutura são aqueles que tornam a cidade habitável, aqueles que fazem o funcionamento das cidades, né, para as pessoas que estão convivendo. Então, é claro que a gente também tem várias soluções sendo implementadas nesta área de serviços de infraestrutura. Eu falei da questão do lixo ali, né, mas também o controle operacional do tráfego na cidade é muito importante. Tem uma série de soluções de sinaleiras inteligentes, usando aqueles produtos de hardware muito simplificados, os Arduinos, né, que evidentemente que para fazer esse bom funcionamento, o Linux é a solução mais adequada, porque se eu não vou regar um Arduino com um sistema operacional pesado, eu posso fazer simplificações do sistema operacional para que essa sinaleira possa controlar o volume de tráfego, controlar o tempo que vai liberar para cada tráfego, fotografar situações, inclusive, de segurança, situações de um acidente, a questão da própria energia, como é que a gente distribui a questão energética na cidade, a questão do vento, né, para o controle, inclusive, das podas de árvore, onde é que eu preciso ter uma poda de árvore mais ativa, porque está derrubando muitas árvores. Então, existe uma série aqui de sistemas, aí, evidentemente, que são muitas soluções picadas, né, muitas delas com uso de software realmente proprietários, mas a infraestrutura é fundamental que a gente apoie, incentive que tenhamos uma solução cada vez mais em software livre. Tem um elemento aqui que eu acho que é importante citar, que é da questão da iluminação. O sistema de iluminação, ele hoje carrega a possibilidade, quando a gente migra para soluções de LED, a gente carrega a possibilidade de ter não só o controle da intensidade da iluminação, não só de ter em alguns pontos as câmeras que vão fazer controles, inclusive, do ambiente que estamos vivendo, e isso não significa só a cidade enxergando, né? Mais uma vez, vou dar um exemplo aqui de Barcelona. É possível, através desse sistema, na cidade de Barcelona hoje, eu procurar uma vaga para estacionar o carro no centro da cidade, antes de chegar no centro da cidade. O sistema me indica aonde eu posso estacionar, porque eles perceberam que 30% das pessoas que trafegavam no centro da cidade era procurando um lugar para estacionar. Se eu já chego sabendo onde eu vou estacionar, eu diminuo muito o volume de trânsito nesse local. Isso foi feito em cima de Arduinos, né, usando Linux na infraestrutura dessa solução. Mas essa rede ela vai além disso, porque nós vamos ter nos próximos anos uma migração do que hoje a gente conhece de distribuição de sinal de internet pelos sistemas Wi-Fi, que usam a velocidade do som para fazer a transmissão. Nós vamos ter essa substituição dos Wi-Fi pelos Li-Fi, né, pela distribuição pela luz. E, evidentemente, que vamos usar a velocidade da luz para fazer a distribuição. E essas lâmpadas de LED, elas têm essa capacidade de fazer isso. Então, isso vai nos permitir, né, que esse ambiente todo não só faça o trabalho de monitoramento, que hoje a gente já tem soluções importantes nisso, como eu mencionei, mas que a gente vá além disso, né, que a gente se utilize da iluminação pública também para implantar uma rede de internet, né, que possa aí generalizar o uso da tecnologia para todas as pessoas da nossa cidade. É muito importante que a gente já tenha essa perspectiva nessa infraestrutura que nós estamos montando, né, no momento de fazer o projeto,
que a gente já tem essa infraestrutura. Falei da questão ambiental, acho que é muito, muito importante. O objetivo aqui é que a gente otimize as operações, né? Minimize todos os impactos ambientais, atenda os objetivos do milênio, por isso aquele ambiente todo desenvolvido em PHP, com bancos de dados Postgres, para que a gente possa realmente ter um ambiente que preserve, né, a natureza, que devolva para a natureza aquilo que nós estamos devendo nesse momento, né? Então, por exemplo, a questão do lixo é fundamental, até que a gente transforme também todo o lixo em benefício e não mais em malefício. E isso tem duplo sentido, né? Quando vocês forem falar, por exemplo, com uma gestão municipal, todos sabem que isso tem um custo muito elevado para o município, e além de um prejuízo, né, um impacto ambiental negativo. E a gente pode reverter as duas coisas. Hoje, a Alemanha, por exemplo, ela compra o lixo de países vizinhos, porque ela transforma em energia o lixo, e vende depois a energia, né, a valores até maiores do que, evidentemente, que ela compra do lixo. Então, ela faz um benefício social, porque ela reduz o lixo na natureza, né? Nós sabemos aqui no Brasil que há uma estimativa que em 2050 nós teremos mais plástico no mar do que peixes. Então, elimina esse tipo de situação, e também eu tenho resultados aí positivos no que diz respeito à questão econômica, né? Os controles de transporte, também usando os Arduinos, né, gerenciamento de tráfego, isso tudo a gente tem muita facilidade hoje, com os GPS, a gente consegue coordenar esses serviços, né, e facilitar, então, o acesso da população, evitar os congestionamentos, e até mesmo criar novas experiências aí, de viagens, né, tanto do transporte público quanto do deslocamento privado, sem, inclusive, o deslocamento das pessoas, né, e permitir que isso a gente melhore o ambiente de circulação na nossa cidade. Mas é claro que tudo isso também precisa estar visível, né, nos nossos serviços, que a gente chama de serviços humanos. Que serviços são esses? São os serviços que suportam as necessidades do cidadão, né, de cada indivíduo, e que, evidentemente, que têm que ser prestados pela prefeitura, como, por exemplo, os serviços da área médica, da área de educação, né, da assistência social, que são serviços importantíssimos aí para a nossa comunidade, e, evidentemente, que são aqueles que mais aparecem, muitas vezes, né, para quando se avalia uma prefeitura, a gente sempre começa lá, como é que está a educação, como é que está a saúde, né, e é claro que a questão de segurança também, apesar que isso cada vez mais hoje está focado nos municípios. Eu falei aqui dessas salas de controle, né, desses ambientes de vigilância, mas é claro que a gente entende que isso é um compromisso mais compartilhado entre Estado, União e município, e os serviços que realmente cada vez mais são procurados nos municípios são os serviços de educação e serviços de saúde, né, que tanto o Estado quanto a União, eles participam nos programas, mas a operação ela se dá muito na ponta, muito no município. E aí a gente tem inúmeros exemplos, né, de soluções também baseadas em software livre, que vão nos ajudar nessas questões, né? Só para a gente ter uma ideia, o SUS ele tem hoje uma disponibilidade de 127 sistemas de informação de código aberto para que a gente se utilize nos municípios. É claro que precisa ter uma articulação dessas soluções, elas foram muito baseadas inicialmente com a ideia de mandar informações para o governo federal, até porque o sistema de saúde ele teve uma origem, né, a parte de distribuição de recursos, ele teve uma origem na ideia de produção, ou seja, o município que atende mais recebia mais recursos, mas isso há uns 10 anos para cá começou a mudar, né, porque senão não valia a pena ter política de prevenção, né, valia a pena atender mais pessoas. Então, isso começou a mudar, então a gente também sabe que é preciso se fazer um investimento
não mais só no controle das produções, né, ou seja, da volumetria que era entregue, que são os principais sistemas hoje do SUS, é a volumetria entregue dos municípios para estados e para a União, para saber qual a sua quantia, mas hoje existem recursos transferidos por população. Então, isso nos permite fazer um investimento maior, inclusive, para amenizar essa questão da produção, né? Porque produção significa atendimento, e se eu estou atendendo, é porque está tendo demanda de saúde. Eu quero, na verdade, investir na saúde das pessoas e não na doença das pessoas. Então, sistemas informatizados, eles são fundamentais para que a gente possa chegar a essa solução. E a gente tem trabalhado muito com esses sistemas. A maioria das soluções aqui não estão em PHP, estão em Java, né, mas são também em Postgres, a maioria delas. Claro que existe muito mais QL também nas soluções, e são soluções, então, que vão chegar na distribuição de medicamentos, rastreamento de medicamentos, mesmo da Inglaterra. Então, é preciso que a gente não permita que se prazos de validade dos medicamentos, o poder público tem direito de devolver medicamentos laboratórios por medicamentos novos, se ele fizer isso antes da perda do prazo de validade. Então, esse controle é muito importante. Ter medicamentos que estão colocados aonde há maior demanda sobre aquele medicamento é muito importante, né? Então, isso é um dos elementos que ajuda a economizar em muito na questão da saúde e antecipa o fato de que ninguém, dessa forma, vai ficar sem o medicamento, né? Se o medicamento não vai estar faltando em algum lugar, eu não vou ter esse problema do atendimento. Muitas vezes a gente via, eu pude presenciar, pessoas indo na Secretaria de Saúde, não tendo o medicamento de saúde, tem vontade de saúde, uma casa que tem medicamento. Então, a gente poder, inclusive, saber com essas pessoas que estão buscando medicamento, sabe que as pessoas estão cadastradas, que tinha tutuário, inclusive, que é muito importante, a base do nosso sistema, né, dos tutuários informatizados. Eu consigo antecipar e até eu tenho um processo de comunicação com as pessoas, eu posso medir se o medicamento está disponível na unidade X, né? Provavelmente adequaria a prova da sua dentro, porque se eu cada vez mais serviços públicos perto das pessoas, eu também estou lidando com a circulação da cidade, né? Então, isso é um elemento importante. Também a questão de equipamentos auditivos, né, que às vezes distantes, e que eu possa também usar esses equipamentos hoje, fazendo agendamentos, né, confirmando agendamentos. Não sei se vocês têm noção, mas em torno de 25% do agendamento na área de saúde pública. Eu não sei até que ponto vocês viram na tela ali, mas eu estava até concluindo, né? Eu estou voltando pelo 4G, eu acho que alguma coisa aconteceu com a minha internet, apesar de, para mim, aparecer normal, mas... Então, estou voltando com o celular. Né? Então, a minha ideia, não sei se vocês chegaram ali até o fim, mas eu estava exatamente chegando ao final ali e propondo que a gente abrisse um diálogo. Então, gostaria de ver se temos interesse em perguntas. Eu posso fazer uma pergunta? O cara Claro. de pau de sempre? Claro. Mazzoni, 1999, ninguém falava de software livre na administração pública. Tu foi o primeiro CEO de uma empresa que resolveu apostar nessa ideia e tu seguiu apostando em toda a tua carreira. Então, eu queria saber, assim, qual foi a tua motivação para apostar nisso? Pô, César, assim, primeiro, né, eu acho que eu aprendi coisas importantes até mesmo para a gestão pública, né, gestão empresarial, nessa questão do software livre. Porque eu desde criança, eu aprendi com o meu pai que ninguém faz nada sozinho. E o software livre
é uma assim, dos maiores exemplos de como a gente pode, juntos, se apoiando, fazer as coisas acontecer, né? O quanto é importante a gente valorizar o que o outro fez, porque tu conhece bem, tu sabe que tem muito projeto em software livre que, na verdade, o cara fez um outro projeto, né? E podia simplesmente, porque faltou tal coisa naquela solução, mas ele podia ter ajudado aquele outro que faltava alguma coisa e fortalecido um projeto em si, né? Então, o melhor resultado não é aquele resultado que está na tua cabeça, mas é o resultado que tu consegue compartilhar. Então, eu acho que o software livre ele é genial nesse sentido, né? Ele nos coloca numa dimensão de colaboração, né? E nós só somos os animais que coordenamos esse planeta pela nossa capacidade de nos coordenarmos e cooperarmos até mesmo com aqueles outros que a gente nem conhece, porque muitos animais têm capacidade de cooperação, quase todos, mas eles se cooperam entre os que são conhecidos, né? Então, o lobo tem que estar na comunidade dos lobos, né? Mas nós não, nós conseguimos cooperar à distância. Então, eu acho que essa nossa principal característica ela é muito fortalecida na questão do software livre. E eu comecei graças a figuras como tu, né? Como o Djalma Valois, que me disseram que era uma boa, né? E eu acreditei. E foi uma boa, né? Tanto é que quantos e quantos anos eu passei na minha vida sempre trabalhando com software livre, sempre apostando, mesmo que eu tivesse, como o caso do Certo, né? Uma empresa gigantesca, né? 11 mil empregados, gente para tudo que é lado, mas dos 4 mil desenvolvedores, 2.500 na minha época trabalhavam com software livre, né? Então, eu acho que eu aprendi muito com vocês, mas também se grudou nessa coisa, assim, para mim, muito cultural, de que a gente só constrói coisas boas quando é junto. Ninguém constrói nada muito bom sozinho. Mazzoni, eu vou aproveitar que não apareceu uma outra pergunta aqui para fazer outra para ti. Nós passamos por um momento assim, e a tua carreira é exemplar nesse sentido, porque tu foi do governo do estado do Rio Grande do Sul para o Paraná, chegou até o governo brasileiro através do SERPRO, e sempre com essa ideia assim de um amplo compartilhamento de tudo. E agora a gente está vivendo um momento assim que eu considero muito triste, que é o não compartilhamento do nada. O que a gente fez de errado, Mazzoni? Bom, acho que aí não é. Talvez a gente não tenha feito de errado só no mundo do software livre, né? Eu acho que como sociedade a gente não tomou alguns cuidados, né, de talvez discutir mais a essência das coisas, né? Eu acho que a gente se entusiasmou muito com as realizações e não discutiu a essência. Então a gente, porque algumas pessoas, né, elas vão querer sempre a individualidade, né? Sempre vão ter em toda a sociedade, vão querer pessoas que querem a individualidade, que querem o mais fácil, mais simples, né? O que mais lhe dá ganho pessoalmente. O que mais choca é a gente não ter conseguido trazer com a gente aqueles que foram beneficiários de todos esses projetos, né? Acho que esse é o que mais choca. Mas talvez a gente não tenha se comunicado muito bem com essas pessoas, né? Talvez a gente não tenha explicado muito bem para essas pessoas que elas eram beneficiárias daquilo, porque aquilo era um movimento coletivo, mas um movimento que precisava um certo sacrifício, porque era o diferente, né? Então, é natural, o ser humano tem uma característica muito forte ao conservadorismo, né? Todos nós temos uma característica forte ao conservadorismo. Então, mudar é sempre um risco, mudar mexe com um sentimento que a gente tem chamado angústia, né? Porque quando eu mudo, eu fico sofrendo para saber assim, mas será que como era antes não era melhor do que o que eu fiz? Como a gente só vive o que está fazendo, a gente nunca sabe, né? Então, mexer com a angústia das pessoas é bastante complicado. Eu acho que a gente talvez, né, possa não ter dado essa devida importância e achado que nós seríamos eternos no processo, né? E aí, bom, começamos a ser substituídos por outros que não pensam igual a gente e que a gente não criou essa comunidade no entorno de nós para que pudesse tocar adiante. Tu sabe bem
que mesmo nesses projetos que eu participei na minha vida toda, que tu participa, nem todos aqueles próximos a nós são tão parceiros assim, né? Muitos tinham dúvida e continuam tendo, e tinham certezas contra, né? Mesmo próximos, né? Eu acho que a gente talvez não tenha conseguido nem convencer esses próximos, muito menos os mais distantes. Mas eu acho que tudo também é uma questão de tempo, né? Eu acho que a evolução, a gente se choca, a gente, poxa, nós estamos regredindo, né? Vamos pensar num processo de espiral em vez de um processo de vai e vem, né? A gente dá algumas voltas para trás, mas para continuar subindo. Quem sabe a gente vai ter essa retomada aí de uma sociedade mais generosa, até mesmo pelo próprio processo capitalista que a gente vive, porque não é por nada que grandes corporações, como a própria Microsoft, hoje estão apostando no software livre, porque é impossível acompanhar a velocidade da necessidade que tem a tecnologia de se mudar, de se alterar, com a lógica do software proprietário, né? Com a lógica, inclusive, das corporações que têm os seus 200 funcionários, seus 4.000 desenvolvedores. A gente vai ter que ter uma lógica de cooperação, talvez, e aí é uma crítica que eu me autofaço, os nossos projetos tinham que talvez ter incluído mais gente do que a gente incluiu, né? Nós nos achávamos muito de fazendo as coisas, quem sabe a gente tinha que ter incluído mais gente, né? Porque a velocidade ela necessita que a gente colabore mais. E aí, mais uma vez, o software livre é o que vai nos dar essa possibilidade generosa aí de ser rápidos, mas ser rápidos a partir do conhecimento agregado, né? Ser rápidos a partir daquilo que já foi construído e que está sendo construído por outras pessoas. Mazzoni, eu vou ter que te perguntar uma coisa agora, porque tu falou um negócio que me trouxe uma lembrança na cabeça. Congresso Internacional Software Livre Brasil, Curitiba, 2003. A gente topou trazer a Microsoft como patrocinadora de um evento de software livre. Tu acha que o fato da Microsoft hoje ter, em grande parte, na sua nuvem, Linux, teve a ver com aquele momento? Eu acho que, na verdade, nós estávamos dentro de um momento cultural, né? Tu te lembra que nós fomos, né, nós dois fomos aos Estados Unidos para convidar o Linus Torvalds para ir no FISLE. E quando nós chegamos lá na Linux World, em São Francisco, qual era o maior stand da Linux World? Né? Era da Microsoft. Então, quando eu saí do governo do Estado, do Rio Grande do Sul, e fui para o Paraná, eu não achei nenhum problema repetir aquilo que a Linux World estava fazendo, né? Vamos discutir com eles também, né? Por que não? Se a gente nos permitia trabalhar com a Oracle, né? Por que a gente não nos permitia, dentro do FISLE, por exemplo, por que a gente não podia discutir com a Microsoft também, né? A Oracle rodava em cima de Linux, ok, mas a Oracle patenteou a matemática da teoria dos conjuntos, e quando eu era estudante, achava que aquilo não ia servir para coisa nenhuma. Depois nós viram o banco de dados relacional e os caras patenteiam aquilo e ficam milionários com aquele negócio, que eu, quando criança, achava que aquilo era um saco, aquele negócio do pertence, não pertence. Os caras ficaram ricos com aquilo. E nós achamos normal conversar com eles, e que é normal conversar com eles. Eu acho que a gente conversar com a Microsoft não teve problema nenhum, tu sabe bem, eu tive inúmeras vezes, quando eu fui aos Estados Unidos, eu fui à Microsoft, fui recebido até pelo presidente da Microsoft, né? Mas fui recebido por vários diretores. Eu apresentei um Expresso dentro da Microsoft em Seattle, né? Então, eles acharam muito legal aquilo e tal. Então, não vejo problema da gente conversar com eles, e eu acho que, de alguma maneira, talvez a gente tenha ajudado eles também, para mostrar que nós não éramos assim pessoas tão horríveis, né? E tu é um exemplo, né, César? Tu é um cara que dialoga, sabe dialogar, né? Sabe conversar. Então, acho que isso é importante, né? Para a gente não nos fechar. A gente sempre disse, né, desde o início, lá desde os primeiros físicos, nós não queríamos eliminar ninguém. Nós só queríamos ter liberdade. Exatamente. A liberdade sempre foi o mais importante para nós, independente de qualquer coisa. Então, isso eu aprendi contigo, né? Então,
Eu acho que isso não para isso não, a gente aprendeu junto isso. Bom, aprendemos, mas... Pessoal, estamos chegando ao fim aqui. Amazônia, estamos chegando ao fim mesmo aí? Como é que tá aí? Não, eu estou tranquilo aqui. Eu acho assim, eu acredito que 99% da apresentação deu para ver, né? Infelizmente, antes da queda aqui, mas eu estava só concluindo ali da questão de como a gente trabalha, a ideia da nuvem também, né? Dentro dos próprios municípios. Talvez isso aqui não tenha aparecido no final. Que hoje, inclusive, a gente sempre trabalhou com OpenStack, né? Trabalhamos com OpenShift e tal. E que hoje está surgindo, inclusive, novas tecnologias um pouco mais modernas, também no mundo do software livre. Evidentemente que o principal provedor mundial, que é o Google, já se deu conta disso e está usando soluções em software livre para fazer não mais agora a gestão por servidores, né, mas fazendo gestão, inclusive, por containers, né, que é muito mais rápido, acelera e tal. Então, que são todas soluções baseadas em software livre. Legal, legal. Bom, pessoal, a gente gravou.